Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou aluna do João Pedro e esses aqui são os meus ganhos. Você também pode ganhar isso. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Se você quer aprender como que a gente faz isso, clique no link que está aqui embaixo desse vídeo ou no botão que vai aparecer aqui na tela para você saber mais sobre esse novo mercado que está mudando a vida de muita gente. Troca de passes agora para falar da vitória do Flamengo em cima do Coritiba. Desencantou 1-0. Primeiro gol rubro-negro no Campeonato Brasileiro, Pedrinho. Quem fez o jogo? Arrascaeta fez o gol. Não, o jogo. Quem fez o jogo? Quem fez o jogo? Quem fez o jogo tá aqui. Eles podem falar melhor dessa partida. Gustavo Villani te conhece de algum lugar? Pois é. Conheço algum lugar. Grande Paulo Karine. Nunes, seja bem-vindo, vocês dois. Um abraço, olha o Grafa lá no fundo. O Grafa tá aqui sempre. Tudo Fala, bem, Vila, gente. boa noite. Pois é, o Flamengo ganhou e jogou pra ganhar demais. Mas ainda não é aquele time espetacular, sabe? Ele teve momentos espetaculares, né, Paulo? Boa noite, Guga. Boa noite, Karine, Pedrinho. Meu grande amigo Grafa, já tá no chinelinho, hein, Grafa? Já até jantou, já. Já jantou. O Flamengo, ele construiu a vitória no primeiro tempo, ditou o ritmo, apesar do Coritiba começar melhor, né, na partida, o Flamengo com as suas linhas muito, muito baixas, mas controlou o jogo. O Flamengo está muito longe de ser o Flamengo. Mas quando ele quis jogar, quando ele quis ir para cima do Coritiba, ele conseguiu fácil isso, com construção de jogo, com movimentação. O Gabigol se movimentou muito, né, a mobilidade que se tinha perdido nos jogos anteriores. Nesse jogo, especialmente, o Gabigol melhorou muito. Bruno Henrique ainda achei ele meio preso, muito lá no lado esquerdo, né, saindo um pouco por dentro. E a capacidade que tem, né, quando você tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, mesmo eles não estão no seu melhor, a criatividade que eles têm é impressionante. Como eles acham espaço em curto período de campo, assim. Mas o Gabigol, ele foi pro campo sem marcar 6 partidas e continua assim, nessa seca, nesse jejum. Aliás, Karine, é o maior jejum dele pelo Flamengo. Olha a chance que ele teve e o Wilson conseguiu dar um tapa com a mão esquerda. Ó. Essa foi a grande chance do Gabigol. O Wilson salvou. Grande defesa, inclusive. Mas é um período difícil, né? Porque de jejum a gente não está acostumado a vê-lo tanto tempo sem fazer um gol. Só que ele ainda assim é artilheiro do Flamengo na temporada e o cara que dá mais passes para gol. E sobre isso que o Paulo disse, aí o gol, ó, uma jogada do Bruno, o Gabigol não consegue o domínio, ela vem para o Arrascaeta. Ele pensa muito rápido, ele traz do pé direito para o pé esquerdo. Ele acha uma solução numa jogada que nem era para ele. Aí ele fica com o gol oferecido para tocar na saída do Wilson. Mas o Gabigol com muito mais mobilidade, ainda que ele não tenha feito o gol, que é o que mais a gente espera dele, ele participou do jogo. O Bruno Henrique me parece mais preocupante porque ele está mais aquém do que o próprio Gabigol, né? Me parece que ele está muito preso. E o outro lado também, ele teve uma jogada... Essa daí, ó. Que aquela briga que teve no outro jogo anterior, de passar ou não passar, isso ficou na cabeça, foi nítido, ficou na cabeça do Bruno Henrique. Porque era para ele finalizar a bola.
A bola estava mais para ele, né? E ele esperou o momento para dar o passe pro Gabigol e tomou a tomada de decisão errada. Contra o Galo, Karine, era para ele tocar, ele chutou. Hoje era para ele chutar, ele passou. Também deve ter, enfim, como o Paulo falou, pode ter ficado na cabeça dele, tanto que ele foi às redes sociais para se desculpar, tudo. Então, dessa vez ele quis passar, mas como você falou, realmente era melhor ter lance tocado do direto. Galo, Guga e Paulo, na hora que ele chuta na trave, eu acho que ele não deveria ter tocado. Ele deveria ter tocado no primeiro lance, que a bola cai no pé esquerdo dele, ali ele tinha que ter dado de primeira. Aí esse primeiro lance ele dá uma ajeitadinha pro fundo com o pé esquerdo. Ali já não dava mais para dar pro Gabigol, porque o zagueiro já tinha entrado. Então nessa primeira ajeitada, se ele dá, ele acha o Gabigol. E ali foi o que o Paulo falou, que você falou, Guga. Ele ficou com aquilo na cabeça, era para ele ter chutado, ele quis tocar. Olha isso aí, gente. O Coritiba já jogava com um a menos, o René Júnior foi expulso. E num bate-rebate, ela pega no Sassai e dá no pé da trave. Já era 27 minutos do segundo tempo. O Coritiba quase consegue pontuar com muito menos volume de jogo, muito menos finalização. O Flamengo quase se complica por não ter matado o jogo. Eu vi só um pouquinho do primeiro tempo que a gente teve que correr para cá. Aí você e o Paulo podem falar. Eu achei o Flamengo de hoje mais parecido com o Jorge Jesus, com os jogadores se movimentando mais do que alguma coisa do Domi. Foi mais ou menos isso? Exatamente, Pedrinho. Só tem uma coisa que não é muito do Jesus ainda, que o Jesus fazia muito, né? Que é aquela pós-perda de bola na frente, aquela pressão. O Flamengo não consegue fazer mais essa pressão. Não sei se é o ritmo, os jogadores não estão condicionados fisicamente, mas quando eles tentam, eles são facilmente ultrapassados, né? Essa linha é quebrada, a primeira linha, então ele recua. Então eu acho que o Flamengo ainda está meio que espaçado, né? O Arão, mas o Gerson está muito lá atrás dos jogadores da linha de frente, e a zaga também. Então, assim, tem um espaço ali nesse time do Flamengo que não tinha com o Jorge Jesus. Mas é lógico que com o ritmo de jogo, acho que com a capacidade que tem a leitura de jogo desses jogadores, pode voltar a ter. Mas a questão do jogo de hoje, a mobilidade, especialmente no primeiro tempo, a mobilidade que teve o time, você tirando um pouco ali o Bruno Henrique, repito, que ele poderia ter saído mais do lado esquerdo, mas Everton Ribeiro, Arrascaeta, o próprio Gerson, dando construção de jogo, deu essa mobilidade ao Flamengo. Porque se falou muito, né, Karine, do jogo posicional do Domi, e a gente não viu isso, né, Guga, do jogo posicional hoje. A gente viu jogadores de muita mobilidade, se mexendo, sem posição fixa. O Gabriel muito mais próximo daquele time do Jesus, caindo pela direita, pela esquerda, pelo centro, finalizando ele fora da área. Ele é um cara de movimentação, então nem que posicione ele, eu não acredito que o instinto dele seja esse de ficar... que foi o que aconteceu com ele na Inter de Milão e ele não rendeu, né? Aproveitar para colocar o Grafa aqui na conversa. Grafa, você pensa também em relação ao que o Pedrinho estava falando, que a gente viu mais um Flamengo de Jorge Jesus do que de Domi? Domi recém chegou, né? Perdeu as 2 partidas, enfim, a gente sabe, mas hoje deu para ver alguma coisa de Domi ou aquele Flamengo do Jorge Jesus realmente predominou? Dá boa noite pro Vilani, saudade, amigo, faz tempo que a gente não se encontra, Paulo Nunes. Então, Karine, eu vi algumas partes do jogo, né, que eu estava acompanhando o jogo do Grêmio, e aquilo que o Pedrinho colocou, que o Paulo falou também, né, acho que o Domenech, depois dessas 2 partidas, entendeu, né, que ele precisava manter o padrão do Jesus ainda. Hoje ele já botou o menino lateral direito, em vez de improvisar o Rodrigo Caio. Acho que o Flamengo de hoje foi mais a cara do Jesus, a movimentação dos jogadores, mesmo que essa movimentação ainda está em voltagem baixa ainda. O pessoal fala que o Flamengo não está jogando aquilo que jogava o ano passado, mas esse ano, mesmo o Flamengo tendo voltado depois, devido a ter jogado o Mundial de Clubes, o Flamengo não conseguiu, acho que algum jogo esse ano, repetir o Flamengo do ano passado. Não é de hoje, dessa volta, começo do campeonato, que o Flamengo não está conseguindo jogar com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade. E o ano seguinte, quando você tem um ano tão produtivo, tão ganhador como foi o do Flamengo ano passado, é difícil o ano seguinte, porque eu passei por isso já na Alemanha, em alguns momentos no São Paulo. Acho que o Paulo já deve ter passado isso com os momentos vencedores no Grêmio e no Palmeiras, o próprio Pedrinho. O ano seguinte, quando você tem tanto sucesso, com títulos, com sucesso, é difícil você voltar a ter o mesmo rendimento que você tinha o ano passado. É difícil você encontrar aquela condição física, mental, técnica novamente. Eu acho que o Flamengo vai passar por isso esse ano. Eu acho que vai ser muito difícil a gente ver o Flamengo do ano passado novamente. E isso é normal no futebol.
E então a gente não pode colocar tudo na culpa desse homem aí, o Domenech, porque até ele se adaptar e o Flamengo voltar a jogar aquilo, eu acho que esse ano vai ser bem difícil eles retornarem àquela condição do ano passado. Karine, Oi, fala, o Guga. Grafite tocou num ponto importante. Em relação ao time que é mais Jesus, segundo o Pedrinho, na movimentação e tal, tem um fator que me parece fundamental, preponderante para a gente entender o jogo de hoje. Ele mexeu menos na estrutura do time, em nomes e em posições. Então, quando ele volta o Rodrigo Caio para o miolo da zaga e coloca um lateral de origem, diferente do que João ele Lucas. tinha... O João Lucas. E que, inclusive, cruzou uma bola na medida para o Pedro. Será que ele não já sabia, Guga, que o Rafinha ia sair? E ele ficou sem opção? Porque eles trabalharam juntos. Sim. Ele já tinha intimidade com o Rafinha. De repente foi um bate-papo que Não, ele teve mas com o a Rafinha. crítica no último jogo, Pedrinho, é por que ele não colocou alguém da posição? O João Lucas. Exato. Porque o João Lucas veio do Bangu e vem sendo pouco utilizado. Sim. Por que improvisar? Quando ele põe o Rodrigo Caio na direita, ele tira o Rodrigo Caio, ele não mexe no nome, ele tem um titular. Só que ele mexe em duas posições. Ele coloca um cara que não é da função, que é zagueiro, e abre um buraco na defesa sem um titular. Coloca dois caras lentos, como o Léo Pereira e o Gustavo juntos. Então, e outra, tinha tirado o Arrascaeta do time titular. Hoje ele volta com o Arrascaeta. Então, é nesse sentido que é um time mais jesuístico. Jesuístico é boa. Propriamente domenístico. Gostei, Eu até conversei gostei. um pouco sobre isso e assim, às vezes a gente acha que como o trabalho foi sensacional do Jorge Jesus, que vai chegar alguém e vai manter a mesma coisa e tem que manter o mesmo modelo. E eu acho que isso é impossível, Guga. Que se o Flamengo quisesse isso, ele tinha que obrigar o Jorge Jesus, como funcionário do clube, a deixar os membros fixos do clube observarem os treinamentos e preparar alguém para dar continuidade à metodologia de trabalho. Isso não foi feito. Ninguém poderia ver o treino. Ninguém podia ver o treino. Verdade, bem lembrado. Ninguém. Aí vem um outro treinador. O outro treinador, ele tem um outro jeito. Ele tem uma outra ideia. Outra pessoa. É outra pessoa. Então tem um jeito de gerir o elenco, tem o processo de aplicar o treinamento. Se ele não tem aquele conteúdo do Jorge Jesus, ele vai ver o Jorge Jesus jogar. Se ele não sabe, se ele não tem o conteúdo, ele não vai saber aplicar. Então ele vai aplicar aquilo que ele sabe. E se o Flamengo quer, a torcida quer, o diretor quer que seja o mesmo jogo, então que bote um boneco ali e fale assim, vocês vão jogar igual o Jorge Jesus. O que eu acho que aconteceu de longe hoje foi que tiveram uma conversa com ele, os jogadores. Aí pode ter tido um bate-papo maneiro. Os jogadores falaram, professor, olha só, o senhor não está tendo tempo, o Jorge Jesus teve 15 dias antes. Se o senhor for mudar só pelos vídeos, a gente vai se enrolar. Deixa a gente jogar do jeito que a gente está jogando, ganhar 2, 3 partidas. Quando as coisas acalmarem, aí você vai ajeitando do seu modo. Galera, dá uma olhada aqui no saldo que eu tenho na plataforma Monetize para sacar. Tenho mais de 300 mil reais. E não só eu que estou ganhando dinheiro. As pessoas que estão seguindo o meu método também estão tendo ótimos resultados. Se você quer saber como que a gente faz isso, clique no link aqui na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.